Fala, juventude! E aí, meu, tudo tranquilo? Belezinha? Jovens, é o seguinte, ó, para você que está acompanhando o canal aqui, né, você deve ter percebido que nos últimos vídeos eu fiz aí, né, uns levantamentos a respeito do que mais cai na prova de língua portuguesa aí da FUVEST e também da Unicamp, beleza? E, meu, esses vídeos tiveram uma recepção da hora, beleza? E aí, por isso, eu vou fazer hoje aqui com vocês um esquema parecido, só que voltado pro Enem, certinho? Então, hoje a gente vai pensar no que mais cai na prova do Enem. Claro que eu vou pensar especificamente aí na prova de linguagens e códigos, né? Que é a nossa prova de língua portuguesa, né? Resumindo, nossa provinha de língua portuguesa aí que você conhece bem, tá? Mas aí eu fiz então um levantamento pensando em porcentagem, né? Pensando em assuntos, né? Que assunto cai mais, qual assunto ocupa qual porcentagem da prova. Então, um esquema bem legal para você. Ó, e de novo, hein, eu já quero começar esse estilo de vídeo aqui, né, dizendo que eu não peguei esses dados, né, de nenhum site, eu não peguei isso pronto não. O que eu fiz? Eu dei uma olhada aí nas últimas provas do Enem, eu pego sempre as últimas 10 provas, tá? E aí eu faço um super levantamento, vou fazendo aqui as contas de porcentagem, esse assunto caiu mais, esse assunto caiu menos, e aí eu chego num esquemão da hora para você. Lembrando que o Enem, ele tem 2 dias de prova, você tem 180 questões no total, ou seja, você tem 90 questões em cada dia de prova. Tudo bem? Eu hoje vou me concentrar no primeiro dia de prova. Por quê? Porque é o dia, né, que cai o que nos interessa nesse vídeo, linguagens e códigos aí. Não vou falar do segundo dia de provas, não tem a ver com o nosso papo hoje. Tranquilo? Tá? Então, no primeiro dia de provas do Enem, você tem basicamente 45 questões de linguagens e códigos. Eu vou focar nessas 45 questões, beleza? E só lembrando que você tem também mais 45 questões lá de ciências humanas, joia? E também você tem a redação. Lembra que a redação, nesse formato atual, ela tá rolando no primeiro dia. Por isso que no primeiro dia de prova você tem 5 horas e meia, né, para fazer a prova, tem um pouquinho a mais. No segundo dia, como você não tem redação, você vai ter só 5 horas de prova. Tranquilo? Ah, pessoal, e vale dar um toque também que é o seguinte, eu não vou falar aqui nesse vídeo a respeito da redação no Enem. Por quê? Porque já tem no canal um vídeo só para falar da redação do Enem. Então é um vídeo no qual eu destrincho essa redação aí e tiro o vídeo só para isso, beleza? Então, meu, vou deixar o cardzinho aqui para você, beleza? Clica lá, dá uma olhada porque vale bastante a pena, beleza? Então por isso que eu não vou falar disso, vamos focar aí nas 45 questões então de linguagens e códigos. Como é que essas questões caem, né? Quais são os assuntos que mais caem? Gente, o lance é o seguinte, dá uma ligada nesse levantamento que eu fiz para vocês baseado aí, né, em várias provas do Enem. Tá? Meu, a sua prova vai começar com 5 questões, lembra que eu estou pensando em 45 no total, não esquece disso, beleza? A sua prova vai começar então com 5 questões de língua estrangeira, beleza? Essa língua estrangeira pode ser ou inglês ou espanhol. Você não tem que fazer inglês e espanhol. Você vai fazer ou uma ou outra, tá? Ah, você faz a que você quiser lá na hora? Não, você faz a que você indicou aí no momento da sua inscrição, né? Ou você vai ter que indicar alguma coisa na hora lá. Enfim, tem que ficar atento com esse esquema. Você tem que lembrar que você não precisa fazer a prova de inglês e a de espanhol. Não, você vai fazer uma das duas e essa sua escolha ela vai ter uma indicação prévia. Você vai indicar para a prova qual você quer fazer. E ó, pessoal, essas 5 questões aí, meu, tranquilidade, tá? Você vai ter 5 questões de pura interpretação de texto. Tudo bem? Então essas 5 questõezinhas aí, língua estrangeira, não tem muito segredo. Como é que caem essas questões, tá? Meu, olha que simples. Você vai ter, né, 5 questões de assuntos variados, então o assunto não precisa falar sobre humanidades, sobre ciências humanas. Você pode ter uma questão falando sobre, sei lá, engenharia química, beleza? Ah, mas não é uma questão de... não tá no dia das humanas? Tá, mas é porque você vai ter que só interpretar. Então é simples, beleza? Então os assuntos são mega variados. E aí como é que é o formato dessas questões? Olha que tranquilo. Você vai ter o texto na língua estrangeira, inglês ou espanhol, beleza? E só isso.
tá? Depois, o enunciado e as alternativas, aí sim vai ser tudo em bom português, boa língua portuguesa para você. E aí, você pensa que essas 5 questões, elas vão ser responsáveis aí por mais ou menos, pessoal, 11% da sua prova, beleza? Eu digo mais ou menos porque, né, o restante da prova você pode ter uma variaçãozinha ali, né? Essas 5 aí de língua estrangeira são sempre 5, mas como no restante da prova você pode ter uma a mais, uma a menos, então vamos pensar aí em proximidade. Então você tem mais ou menos aí 11% da prova dedicada então a essas questões de língua estrangeira. Bom, e aí estão faltando pra gente 40 questões, beleza? Meu, dessas 40 questões que estão faltando, você vai pensar em mais ou menos 2 questões, olha só, 2 questõezinhas, tá? Em que o Enem vai te cobrar característica de escola literária. Então não é muita coisa, mas você sabe que não dá para deixar passar uma questão ou 2, tá? Meu, qualquer questão aí pode salvar a sua pele, né? Então você tem que pensar que vai ter 2 questões em média, às vezes 3, mas geralmente 2, voltadas então para característica de escola literária. E aí, meu, não tem jeito, tem que estudar a escola literária pensando nas características. Então os caras vão te dar um texto ali para você ler, interpretar, beleza? Mas não basta a mera interpretação. Você tem que saber que aquele texto faz parte, por exemplo, do romantismo e saber quais são as características do romantismo que vão estar naquele texto, né? Você tem que saber que aquele texto é um texto parnasiano, tá? E o que tinha no parnasianismo e que tem nesse texto. Então tem que manjar a característica de escola literária. Lembrando que tem vídeo aqui no canal sobre as escolas literárias, beleza? Dá uma procurada porque tem vídeo. Então vamos pensar em 2 questõezinhas, o que vai te dar mais ou menos 5% aí, né, dessas 45 questões então de linguagens e códigos, beleza? Você tem que estar afinado, tem que estar afinada, não tem jeito aí nas características então das escolas literárias. Tamo conversado, meu? E, meu, deixa eu falar aqui rapidinho também, você tá curtindo o vídeo? Tá curtindo o canal? Meu, então deixa o seu like aí, se inscreve aí com a gente, vem fazer parte aí dessa comunidade Leio Logo Escrevo, beleza? Lembrando que essa comunidade, ela se estende também até o Instagram, segue nós lá no Insta, meu, o Insta tá da hora, bastante conteúdo lá pra te ajudar a estudar, pra gente curtir junto lá, beleza? O Insta é fácil, @canal Leio Logo Escrevo, tá facinho de achar. E só lembrando também que já tem um tempinho aí que o Leio Logo Escrevo também é podcast, beleza? Nós estamos aí em todas essas plataformas de áudio que você tá vendo aí na sua tela. Belezinha? Então, pessoal, vem junto com a gente, vamos ampliar essa comunidade aí, certinho? Tamo junto, é nóis! E aí, se você fizer as contas, você vai ver que nós pensamos até agora em 7 questões. Estão faltando 38, certo ou não? Dessas 45 de linguagens e códigos. Pessoal, eu deixei a parte mais densa para esse momento do vídeo. Sim, porque, né, além disso que eu falei, você vai ter aí na prova do Enem, mais ou menos, né, em média, tá? Pensando em cada ano, você vai ter aí 38 questões de interpretação de texto. Aí você pensa, mano do céu, como assim, professor? Você é louco, 38 questões só de interpretação de texto? Então tá suave. Pois é, pessoal, tá suave mesmo. Mas aí, para facilitar ainda mais a sua vida, eu fiz aí um levantamento, né, do que exatamente você vai ter que interpretar. O lance é mais ou menos assim, pessoal. Primeiro vamos pensar que essas 38 questões, elas vão representar aí, em média, né, 84% da sua prova. E de novo, em média, porque você pode ter 38, às vezes você tem 37, às vezes 30, mas enfim, geralmente 38, tá? Então vamos pensar em 84% da sua prova. Meu, tem que ficar muito ligeiro com interpretação de texto no Enem, tá? É quase a prova inteira de linguagens e códigos. E dá uma ligada nesse levantamento. Olha só, pessoal, ano a ano o Enem vai repetindo essa formulinha, hein? Isso é da hora, tá? Geralmente você vai ter 15 dessas 38, beleza? 15 questões, tá? De interpretação de texto jornalístico. Olha isso. Então 15 questões em que você vai ter lá que interpretar um texto de um jornal, esses jornais mais formais, né? Folha de São Paulo, Estadão e por aí vai, né? Então um jornal, ou você vai ter revista, pode ser revista científica, enfim, texto de caráter jornalístico. São questões fáceis, meu. É só ler com atenção, não tem segredo. 15 questões, é muita coisa, tá? Depois você vai ter mais umas 10 questões, geralmente 10, tá? De interpretação de texto literário, isso é importante,
Beleza? Pessoal, quando eu falo aqui texto literário, eu estou pensando em textos em prosa. Lembra que texto em prosa significa o quê? Texto dividido em parágrafos, beleza? Geralmente pode ser conto, crônica, romance, enfim. Tá? Então você pode ter texto em prosa, você pode ter texto poético. Lembra que texto poético, né? Divisão em versos e estrofes, beleza? E dessas 10 questões aí de interpretação de texto literário, meu, grava isso que eu vou te falar, porque você tem que ficar ligadaço aí, tá? O Enem ama texto dramático. O que é texto dramático? É texto feito para virar peça, é texto feito para o teatro, é texto que não é dividido nem em parágrafos, nem em versos e estrofes. Ué, então como é que é a divisão desse texto? Pessoal, lembra que em texto dramático, o que dá o tom da história, né, o que conta a história, aquilo que faz a história andar, tá, são nomes de personagens e na frente você tem o que? A fala do personagem. Então o nome do personagem mais a fala, o nome do personagem mais a fala. Isso é o que a gente chama de texto dramático, beleza? Texto para virar peça de teatro, joia? Meu, todo ano cai aí pelo menos umas vezes 2 questõezinhas aí, né, dessas 38 de interpretação de texto, tá, sobre texto dramático. Então é um trecho do Shakespeare, é um trecho do Ariano Suassuna, e por aí vai, né, tantos dramaturgos que a gente tem aí, né, clássicos e mais modernos também, meu, todos esses caras podem aparecer. Você também vai ter que interpretar mais ou menos umas 4 questões, pessoal, de texto técnico. O que é a interpretação de texto técnico? É aquele texto que não necessariamente tem a ver com linguagens e códigos, beleza? Mas você não precisa analisar a parte técnica, você só precisa ler e entender, porque o negócio está sendo explicado. Então, sei lá, você pode ter um texto que está explicando o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Aí você pensa, nossa, essa questão não tinha que estar lá, né, na parte de tecnologia? Não necessariamente, porque vai ter um texto explicando isso e você vai ter que simplesmente interpretar. É um texto mais técnico, mas eles vão exigir mera interpretação, beleza? Então 4 questõezinhas aí, tá? Além disso, o Enem também cobra direto interpretação de música. O Enem ama cobrar música. Isso aí vai te dar umas 3 questões, beleza? Então umas 3 questõezinhas ali aparecendo música, né? Geralmente, claro, de compositores que compõem em boa língua portuguesa, beleza? Tá? Para não dificultar tanto a sua vida, tá? Então simples assim, interpretar música, acontece bastante. Mais 3 questõezinhas em que o Enem cobra interpretação de texto publicitário, isso aparece demais, tá? Então é aquela propaganda e aí você tem que ver qual é que é a do texto, onde é que o cara quer chegar, qual é o público-alvo que aquela propaganda quer atingir e por aí vai. Então tem que ficar ligado, 3 questõezinhas. E aí para fechar essas 38, tá? A gente tem geralmente mais 3 questões de interpretação de imagem. A gente chama isso, né, de texto imagético, mas vamos colocar aqui só imagem para simplificar a nossa vida, beleza? Então você vai ter que interpretar uma imagem, pode ser um quadro, pode ser uma propaganda, que aí é texto publicitário, mas focado só na imagem, beleza? Ou às vezes a junção de imagem mais um brevíssimo texto, mas geralmente só imagens, né? Aparece muitos quadros aí, belezinha? Então tem que ficar ligado. Geralmente o Enem usa isso aí também para cobrar de você as interpretações lá das escolas literárias, então vai juntando as coisas, você pode ter essa mescla aí, tudo bem? Pode acontecer, não necessariamente, mas pode acontecer, beleza? E aí a gente fecha então essas 38 questões restantes aí, mas tem um outro lancezinho que é legal falar para vocês também, meu. Para você resolver essas 38 questões de interpretação de texto, você vai precisar de algum conhecimento técnico prévio que vai te ajudar, tá? Então, na essência, sim, é só interpretar. Mas para fazer uma interpretação legal, eu percebi que o Enem ele costuma exigir algumas coisas, não muitas. Ele costuma exigir, olha só, tá? Que você conheça figuras de linguagem. Então é mera interpretação, mas ele vai envolver figuras de linguagem para você interpretar, então tem que saber. Tá? Figuras de linguagem, funções da linguagem são coisas diferentes. Tem que manjar figuras de linguagem e tem que manjar funções da linguagem. Dá uma olhada nisso aí, Enem costuma cobrar, beleza? Identificação de gêneros textuais, tem que manjar também.
que é diferente de identificação de gêneros literários. Então tem que saber essas duas coisas também. Tem que saber identificar, né, saber diferenciar gêneros textuais e tem que saber identificar também, né, diferenciar gêneros literários. Tem que saber isso, tá? Então, elementos mais técnicos que o Enem também costuma cobrar, beleza? E além disso, para finalizar, ó, já tá acabando, olha que beleza. Para finalizar, o Enem também costuma, né, exigir aí dos vestibulandos, beleza, dos candidatos, um conhecimento de uma gramática, mais uma gramática simples, não é aquela gramática pesadona, tá? Gramática simples. Geralmente o Enem vai pedir para você conhecer o que nessa gramática mais simples? Semântica e função sintática. Que são dois assuntos, né, relativamente simples da gramática. Para quem tem dificuldade com a gramática, aí, relaxa, tá? Dá uma olhada em semântica e dá uma olhada em funções sintáticas, isso vai te ajudar bastante. E aí você vai pro Enem de uma maneira, ó, suave, tranquila e levinha. É chegar e arrebentar. Pensando nessas proporções, pensando aí no que cai mais, no que não cai, enfim, eu tenho certeza que você vai deitar nessa prova, beleza? Tamo junto como sempre, você sabe que aqui é nós, meu, aqui é parceria, leio logo escrevo, tô contigo nessas provas aí, beleza? Detona e, claro, espero você aí num próximo vídeo, sei lá qual, mas tamo junto, beleza? Valeu, queridos e queridas, é nóis, falou, tchau!